Então é isso, pessoal, passando aqui mais uma vez para mais um vídeo no Sertão Cósmico, e dessa vez para a gente conversar, trocar uma ideia sobre o espetacular O Fim da Infância, do escritor Arthur C. Clarke, livro que foi lançado em 1953. Aqui eu li pela edição da editora Aleph. E assim, pessoal, O Fim da Infância, ele para mim não é só apenas mais um livro de ficção científica. Ele é um dos meus livros favoritos, se transformou em um dos meus livros favoritos. E o que é que O Fim da Infância possui de diferente dos outros tipos de ficção científica? Acho que a gente pode pegar um pouquinho de um contexto histórico para entender o que possui nesse livro que difere dos outros, de alguns outros títulos chamados mais tradicionais dentro do gênero da ficção científica. E assim, sempre quando eu tiver oportunidade, eu vou indicar esse livro, que ele é simplesmente sensacional, que é A Verdadeira História da Ficção Científica. Acho que eu já devo ter mencionado esse livro já algumas vezes em alguns vídeos anteriores. E esse livro é agradecer por ter uma tradução aqui para o nosso português. A gente tem a oportunidade, né, de seguir a proposta aqui do Adam Roberts, colocar a história da ficção científica numa espécie de linha do tempo. E quando a gente chega, eu acho que eu já citei isso em outros vídeos, quando a gente chega ali no finalzinho do século XIX, o início do século XX, a ficção científica ela começa a ter ela não é exclusiva, mas na grande maioria das vezes a gente vai encontrar uma espécie de conflito entre, quando a gente fala de ficção científica, entre seres que vêm de outro planeta, ou o ser humano vai até eles, e tem esse embate, uma espécie de ação, né, de uma espécie armamentista. E a proposta, um exemplo, né, é o Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, para citar essa primeira fase da ficção científica, que na grande maioria das vezes vai atrás desse conflito mais bélico, digamos assim. Claro que se a gente voltar ainda mais, um pouquinho mais atrás, a gente tem um Frankenstein que tem uma proposta completamente diferente, também muito reflexivo, muito filosófico no meu ponto de vista, mas estou querendo dizer que na grande maioria das vezes, nesse período aí, nos primeiros artefatos da ficção científica, a gente vai ver esse conflito mais bélico. E aí quando a gente chega ali no meio já no século XX, né, aqui o Fim da Infância nos anos 50, 53, a gente muda um pouco essa perspectiva, né? Os autores começam a fugir um pouco desse conflito entre o homem e o ser, né, o alienígena, e eles começam a buscar uma resposta mais intimista, né? Uma parada que você não tem esse conflito de ação, digamos assim, entre o homem e o alienígena, e mais uma espécie de reflexão. Então o ser humano ele já convive com esse outro ser em busca de, digamos assim, respostas, né? Então não tem como você não ler O Fim da Infância, e eu acho que ele traz já esse tom mais reflexivo e mais psicológico. Ele não é exclusivo, digamos assim, claro, mas quando eu estava lendo ele, eu me lembrei de outras obras incríveis, né? E para citar algumas aqui, né? Eu tenho aqui o Piquenique na Estrada, que também tem essa mesma proposta de trazer essa reflexão a partir tipo assim, a espécie alienígena, ela convive, entre aspas, né, com o ser humano, e aí a partir disso você tem uma proposta mais reflexiva. Então o Piquenique na Estrada também vai mostrar essa parada que é muito interessante, e isso aqui gerou o que hoje para mim é o meu filme de ficção científica favorito, que é o Stalker, de 1979, do Tarkovsky, que é uma ficção científica assim alta, é um filme, né, que é baseado nesse livro. Ele tira praticamente grande parte da inspiração tá aqui, mas ele muda
pouquíssimos elementos, mas eu acho que ele consegue mudar até para melhor. São duas obras incríveis, tanto o livro como o filme. O próprio Solaris, que também tem o livro, que também tem um filme baseado nele, dirigido pelo Tarkovsky, tem essa proposta de mostrar não essa guerra nuclear, digamos assim, mas uma guerra mais interna, em busca do nosso íntimo. E eu acho que o Arthur C. Clarke, né, o que eu fiz todo esse preâmbulo para dizer que a obra do Fim da Infância do Arthur C. Clarke preenche todas essas perguntas. E a premissa do Fim da Infância, ela é muito interessante. Ela consegue, no meu ponto de vista, fisgar a atenção não só dos entusiastas já do gênero da ficção científica, mas também pessoas que querem dar uma chance a essa, não tem muito conhecimento, né? não se aventura ainda na ficção científica e quer dar uma chance. Eu indico isso aqui assim, sem medo, porque é um livro que, como eu falei, vai buscar mais essa reflexão, essa filosofia, e você consegue buscar essa reflexão. Acho que aqui junta o poder e a missão que a ficção científica aqui consegue condensar todo o poder que a ficção científica tem como missão, pelo menos no meu ponto de vista. Então é uma premissa que ela é muito, no meu ponto de vista, chamativa e eu acho que agrega, porque eu acho que é o primeiro passo, né? É agregar a curiosidade e chegar o leitor a dar uma chance ao artefato em si, que no caso é o livro. E a premissa, ela é muito simples, né? Que uma nave, ela chega a ficar no ar, aqui, né, no céu da Terra, e a partir disso o comportamento humano ele muda de alguns aspectos. Por quê? Porque o alienígena aqui, ele vem, entre aspas, né, de forma pacífica. No começo do livro, eles até tentam essa parte da ameaça, né? O ser humano, com algumas táticas ali, digamos assim, de guerra, né? Ele tenta esse conflito, mas eles notam que eles não estão aqui em busca desse conflito, e sim numa espécie de estudo. E isso que já difere, né, das outras grandes ficções científicas do gênero. E talvez, então assim, a gente começa com essa premissa, né, com essa nave. E talvez o livro, ele também tem uma parada meio diferente, que a gente não segue, digamos assim, a gente não vai ter uma espécie de protagonista, digamos assim. Você não vai seguir uma determinada pessoa, então não tem como você se apegar. Talvez isso seja um defeito para muitas pessoas que gostam, né, de acompanhar isso de maneira mais clássica, digamos assim. Mas aqui o Arthur C. Clarke, ele consegue dividir o livro em três partes, né? Então tem essa parte do presente, onde a nave ela chega, que é o começo do livro, e aí a gente pula para um futuro e depois pula para um futuro ainda mais longínquo. Então essa linha do tempo, ela é cronológica, mas ela é espaçada em grandes, digamos assim, em grandes eras. Então assim, é um livro que ele foge um pouco do tradicional, como eu falei. E essa busca essa reflexão, a gente busca a partir não só dos diálogos que os seres humanos têm com esses outros seres, né? E aqui a questão é, o ser humano, de alguma forma, o Arthur C. Clarke, eu acho que o que a gente pode buscar como reflexão desse livro, pelo menos eu tirei um pouco para mim, que quer mostrar o quanto a natureza humana ela é complexa. Então o ser humano, ele, por mais a gente pode parecer uma espécie de uma raça mais simples, mais ingênua, digamos assim, mas o Arthur C. Clarke, ele consegue condensar aqui uma espécie de um argumento que chega no final do livro e ele diz assim: poxa, o ser humano, a natureza dele não é tão simples, ela é complexa. E toda essa complexidade dá uma vazão aqui de reflexão absurda, né? O ser humano, os alienígenas conseguem de alguma forma sanar os problemas sociais, econômicos da raça humana. E isso transforma a realidade aqui numa espécie de utopia. Então a leitura
ela, por mais que você saiba dessa mensagem que eu tô passando aqui, mas quando você tá lendo e passando por essa experiência e vendo esses problemas sendo sanados, né, que a gente praticamente passa aqui hoje, então vamos imaginar uma sociedade onde o dinheiro não é mais problema, praticamente doença não existe, esse caos social, violento também não existe. Então assim, o ser humano ele teria tempo infinito, suficiente para simplesmente contemplar a paz, seja ela civil ou interior. E devido à tecnologia muito mais avançada, a inteligência desses alienígenas, eles conseguem transformar a Terra numa utopia. Só que é que tem um X da questão, aquela coisa que eu falei da natureza complexa do ser humano. O ser humano, no seu íntimo, ele precisa do caos, ele precisa do ruído para fazer com que a sua vida tenha sentido. E isso é muito notório no nosso dia a dia. O que a gente luta hoje é devido à grande avalanche de informação que a gente sofre no nosso dia a dia, com celular, rede social, notícia pingando a cada segundo, e a gente enchendo o nosso, digamos assim, o nosso HD psicológico. Tem hora que ele vai estourar. Então vender essa espécie de saúde mental é o que muita gente hoje está procurando. Essa paz, né? Ficar um pouquinho mais longe do virtual, buscar um pouco mais essa parada da natureza. E é engraçado, porque a gente busca isso, mas ao mesmo tempo parece que o ser humano ele se dá melhor quando ele está dentro desse ruído, fazendo com que a vida dele ganhe alguma espécie de sentido. O ser humano ficar parado contemplando a vida e tudo mais, parece que ele se sente inválido. E isso é muito interessante. Eu acho que o Arthur C. Clarke ele consegue passar. E assim, pessoal, eu estou aqui divagando algumas ideias, mas o livro ele abre para infinitas outras interpretações. Estou aqui apenas falando um pouco da minha experiência de leitura e o que eu consegui tirar. A narrativa do C. Clarke é muito fluida. Ela é tão fluida que eu já vou furar a fila aqui da pilha de leitura. E a minha próxima leitura dentro da ficção científica, até já mostrei em outro vídeo, é o Encontro com Rama. Eu já vou também aproveitar esse hype que eu adorei, O Fim da Infância, e aí vou aproveitar e emendar. E muitos falam que a obra-prima do autor é o Encontro com Rama, e sem falar que o cara tem simplesmente a saga 2001, O Odisseia no Espaço, que se eu não me engano são 4 livros. Aqui, claro, ficou conhecida por causa da adaptação do Stanley Kubrick, mas enfim, mas a galera, eu acredito que todos esses são muito acima da média, e assim, dizem, né, que o melhor dele é o Encontro com Rama. Pretendo fazer essa maratona do Arthur C. Clarke durante os próximos meses e trazer aqui para vocês aos poucos. E outra porta reflexiva que a gente pode abrir é sobre uma espécie de colonização. Uma raça, né, que vem de outro local, e ele começa de alguma forma a influenciar o seu meio cultural, sua forma de pensar, sua forma de agir. Então ele, de alguma forma, ele muda a natureza que, no caso, aquele povo ele tinha. Então, no caso, devido à influência desse outro povo, que ele tem mais, digamos assim, inteligência, uma tecnologia maior, ele começa a influenciar esse outro. Só que aí é que tá, né? O ser humano, de alguma forma, ele se incomoda com isso. Ele, ao mesmo tempo, ele tem a sua vida facilitada, mas chega uma parte do livro que o ser humano ele começa a contestar isso. Ele começa a duvidar se isso realmente é o que o ser humano... a palavra não é precisa, mas será que é realmente isso o nosso destino? Será que a gente, mesmo que seja no ruído, no caos, mas será que a nossa verdadeira validade, a nossa natureza estar dentro dessa loucura? Mesmo que, vamos dizer assim, a paz, essa parada mais pacífica seja melhor. Então assim, é um argumento meio dúbio, mas ao mesmo tempo é altamente interessante, porque coloca em xeque isso, né?
que todo mundo busca essa paz interior, essa paz tipo, poxa, não ter mais problemas financeiros, ninguém precisa mais trabalhar, a vida tá tranquila, você tem essa verdadeira utopia, essa paz não só interior, mas externa, enfim, o mundo tá pacífico, não existe mais guerras, a galera simplesmente conseguiu sanar isso tudo. Só que aí é que tá, será que a natureza humana ali, parece que ele busca esse caos, é o que faz toda esse absurdo, essa loucura fazer sentido. É meio louco, mas eu acho que, novamente, é um livro que você tem essa camada da ficção científica por trás, mas você consegue interpretar e levar para quase todos os meios reflexivos da vida. E assim, um livraço, não é um clássico do gênero à toa. Arthur C. Clarke, ele consegue, poxa cara, é sensacional. Eu acho que são por livros como esse que você agradece, sabe, digamos assim, por estar vivo, ter a oportunidade de ler uma parada tão interessante, que eu indico novamente, não só para a galera que curte ficção científica, mas para os curiosos aí que querem sair um pouquinho da bolha se a ficção científica não tá no seu repertório aí cultural, de curiosidade, eu indico para você o Arthur C. Clarke, O Fim da Infância, para ver se eu acho que isso aqui é uma excelente porta de entrada para você começar a enxergar a ficção científica com outros olhos. Então é isso, não sei se o vídeo fez muito sentido, mas mesmo se isso aqui não fez sentido algum, dê uma chance ao Fim da Infância. Beleza? Eu agradeço aqueles que sobreviveram e ficaram até aqui, e a gente se vê logo mais para mais uma dica cultural aqui no Sertão Cósmico. Beleza? Valeu!